vamos lá. Está começando mais um episódio do podcast Negócios do Agro e antes da gente começar, eu queria agradecer a AgroTravel, a melhor empresa para experiências no agronegócio nacional e internacional, que torna esse conteúdo aqui possível. O nosso convidado de hoje, ele atua no setor agropecuário da Amazônia Legal desde 2010, com experiência sólida em projetos voltados à intensificação produtiva e desenvolvimento de terras. Atualmente, ele é diretor-presidente da AgroSB Agropecuária, uma empresa com atuação em agricultura, pecuária de corte e florestas plantadas, com foco na conversão de pastagens degradadas em sistemas produtivos mais eficientes. Eu vou conversar com Cristiano Soares Rodrigues. Seja bem-vindo, Cristiano. Olá, Fábio. Obrigado aí pelo convite. É um prazer falar com você aqui. Boa, Luz. Ô, Cristiano, para a gente começar aqui, eu queria que você contasse um pouquinho aí da sua trajetória, até chegar onde você está hoje aí, quais foram os principais setores que você já passou dentro do agro. Então, vamos lá, Fábio. Eu tenho uma formação um pouco diferente, né? Na verdade, eu sou advogado. Eu trabalhava numa empresa de agronegócio, na verdade, de biodiesel. Sou oriundo do interior do Rio de Janeiro. Trabalhava numa empresa no Rio de Janeiro, que era uma empresa de biodiesel chamada Brasil Ecodiesel, como advogado. A Brasil Ecodiesel passou por diversas reestruturações. Lá a gente acabou incorporando uma empresa chamada Maeda e depois uma empresa chamada Vanguarda, duas empresas de agro, né, de agricultura, de soja, milho e algodão, ambas com atuação no Mato Grosso, Bahia, na época. Isso acabou me aproximando muito da área agrícola e por conta das reestruturações me aproximou muito também da área financeira, né? Então, durante essas renegociações e reestruturações que nós fizemos, eu acabei atuando muito nessa parte financeira e agrícola. Então, em 2013, a Brasil Ecodiesel passou a se chamar, depois chamou Terra Santa, né? Que é hoje uma empresa aberta, e já era uma empresa 100% agrícola. Então, ali, o CEO na época, que era o Arlindo Moura, que me chamou para ser o diretor financeiro da companhia. E exatamente por eu não ter um background muito grande agrícola, ele acabou me levando muito para a operação mesmo, para eu entender a operação. Então a gente mergulhei de cabeça com ele em todas as negociações agrícolas de fertilizante, de insumos, de venda de soja, e isso acabou me aproximando muito do negócio, ele me ajudou muito. E em 2018 eu acabei vindo para o Opportunity para olhar o investimento que a gente tinha na AgroSB, antiga Santa Bárbara, né? Depois a gente acabou mudando o nome para AgroSB. E aí em 2021 a gente viu a necessidade de se aproximar um pouco mais da operação e eu acabei assumindo a diretoria como CEO do negócio, entendeu? Então aí já com toda essa bagagem de produção mesmo agrícola, aqui eu tive que desenvolver, aprender bastante um pouco sobre pecuária, porque era muito relevante, ainda é relevante no negócio. Hoje é menos que 50% do nosso negócio, mas ainda é muito relevante. E aí acabei assumindo a operação e aí a gente seguiu numa empresa de desenvolvimento de terras, né? Legal. E a principal área de atuação da AgroSB é no Pará, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a evolução lá do estado, dessa região, como uma nova fronteira agrícola aqui no Brasil. Isso. Obrigado. As nossas operações são no sudeste do Pará. O Pará cresceu muito nos últimos anos, assim, Fábio, quando você olha, o Pará em 2010 plantava 100 mil hectares. E hoje, 15 anos depois, ele planta 1,5 milhão de hectares. Então, em primeira safra, né, de soja e milho. E mesmo assim, o rebanho bovino também, nessa época, saiu de 17 milhões de cabeças para 27 milhões de cabeças. E o que aconteceu? Nos últimos anos, o Pará está saindo de um estado que era pecuária extensiva, continua, óbvio, muito grande em pecuária extensiva, e acaba virando um estado muito mais com intensificação produtiva, com agricultura, pecuária e tudo integrado, né? Então, isso desenvolve muito o estado. Quando você olha,
Quando você tem uma Uhum. pecuária extensiva, ele está concentrado na mão do produtor, do dono a renda está toda concentrada na mão do dono da terra, do produtor ali. Quando você vai para um processo intensivo, você tem muito mais mão de obra, você tem prestadores de serviço, você tem mais máquinas, e você acaba desenvolvendo o Estado como um todo em termos de mais renda, mais empregos, diretos e indiretos, né? Então, assim, o Pará Uhum. mudou muito, mudou muito. Ao meu ver, assim, três foram os grandes fatores de mudança, né? Foi uma logística, que impactou muito no preço de grão, um incremento de Uhum. produtividade, e eu acho que também um trabalho muito grande feito pelos últimos governos, que foi um trabalho de institucionalização do Estado, né? Segurança jurídica, segurança de propriedade das terras, segurança como um todo ali. Então eu acho que esse Uhum. trabalho acabou sendo bem, ajudou muito a desenvolver o Pará, e hoje quando você olha o sudeste do Pará, ele é outra coisa de cada ano que você vai lá tá diferente, tá mais evoluído, mais gente, mais riqueza. Legal. Você comentou aí de um dos pilares da logística. Como é que tá a logística de escoamento lá? Porque é sempre um gargalo, a questão logística, né? Como é que tá isso por lá? Vamos lá, né? O Brasil, aí eu só para falar um pouco primeiro sobre o Brasil, né? O Brasil é uma potência como um todo do ponto de vista de produção agrícola. A gente Uhum. sempre teve um gargalo de exportação. Eu lembro dos meus tempos lá de 2010, 2013, que o gargalo de exportação já existia, só que ele era em Santos, aquelas intermináveis filas de caminhão aqui. Então, assim, na prática, é quase que o grão empurra a logística, né? Então, assim, o volume a gente dá um jeito de exportar. Uhum. O Pará, na verdade, naquela época exportava praticamente zero, né? Não o Pará, o Arco Norte como um todo, né? Então, estou falando de Uhum. Maranhão ali estava começando, a parte de Barcarena, Miritituba, aquela parte ali ainda não estava super desenvolvida. Então a gente saiu de. E esse ano vai exportar em torno de 25 milhões de toneladas lá, de grãos. Né? Então, Legal. assim, quando você criou essa possibilidade de sair soja pelo norte, soja, o milho pelo norte, você criou a alternativa do Pará, por exemplo. O Pará, ele nunca exportava, porque imagina a soja sair lá do Pará e para Santos. O tamanho do custo logístico não valia a pena. Quando você Sim. inverteu isso, o Pará, que era o estado mais longe do porto, passou a virar o estado mais perto do porto. Então, Uhum. é uma situação engraçada que uma área de fronteira, que a gente chama, né, uma área de fronteira já nasceu como uma área que não era de fronteira, ele já nasceu como uma área muito boa. Então, toda essa questão logística ajudou muito ao desenvolvimento do Pará. Hoje você tem um volume de soja muito grande saindo lá por cima, inclusive do Mato Grosso, né? Toda a parte norte do Mato Grosso hoje sai pelo Pará. Então, tem um gargalo? Tem. Ainda é uma dificuldade? Mas é por uma coisa boa. É porque a gente aumenta a produção todo ano. Então, assim, se você aumentar 30% o porto, daqui a 2 anos vai dar gargalo de novo. Que é bom, porque vai significar que a gente vai aumentar Uhum. mais que 30% a produção. Então, e a gente está vendo grandes investimentos em andamento. Assim, faz todo sentido a gente diminuir cada vez mais a distância do grão para chegar no porto, né? Uhum. Legal. E, bom, você falou aí que vocês estão constantemente aumentando a produção e tudo mais. Como que você avaliaria aí ainda o potencial de crescimento que tem ainda no estado? Olha, o último dado que eu vi, Fábio, é que assim, o estado tem em torno de 2 milhões de hectares de pastagem degradada com potencial agrícola. Uhum. Aqui, só para ficar claro, eu não estou falando de floresta, estou falando de pastagem degradada, áreas que estão produzindo muito pouco. Produzem, Uhum. putz, em grandes números, assim, uma área, uma pastagem degradada, quando produz uma arroba por ano. Essa área, depois que ela é convertida, ela produz em torno de 3.900, 3,9 toneladas de soja, 7 toneladas de milho e mais 3 arrobas na integração lavoura-pecuária, o mesmo hectare. Então, assim, você começa a usar mais a área por ano, produzir muito mais matéria por ano. Então, quando você faz essa conta e olha que a gente está falando que tem 2 milhões de hectares, você tem muita área ainda para expandir sem derrubar nada, mantendo preservação e com isso trazendo
mais renda por hectare. Mais renda por hectare é igual a valorização do hectare, é igual a geração de empregos diretos e indiretos, desenvolvimento das cidades, porque todo mundo olha e fala, ah, não, mas aí quem ganha dinheiro é a pessoa da fazenda. Não, quem ganha dinheiro é o prestador de serviço de colheita, é o mecânico, é o fornecedor de combustível, é o cabeleireiro da cidade que corta o cabelo de todo mundo que está ali durante a colheita. Então, assim, no fim do dia, o desenvolvimento, e a gente já viu esse filme no Mato Grosso, ele leva junto o estado como um todo. Eu acho que o Pará tem um potencial muito grande. Legal. E, bom, você falou dessa questão da pecuária, né, que já foi mais importante para vocês e agora deu uma diminuída um pouco. Falando especificamente de pecuária, tem havido um movimento, Cristiano, para trazer a produção para algo mais intensivo ali, de mais confinamentos, ou ainda predomina lá a produção a pasto? Ainda predomina a pasto, você vê alguns investimentos em confinamento pontuais, mas assim, é porque você ainda está, Fábio, numa fase atrás ainda. Você está no pasto degradado. Aí você vai para o pasto um pouco melhor com ILP, com integração, com uma Uhum. braquiária toda. Então, assim, você ainda tem muito espaço para isso. Isso aí eu estou falando de aumentar um pouco a lotação. Ainda nem estou falando para ir para grandes confinamentos, apesar de que já existem. Tá? Aham. Então, a pecuária ela acaba perdendo, e aí eu estou falando por nós aqui, ela perdeu um pouco da relevância, mas em número de produção de arrobas, ela não perdeu essa relevância. Então, assim, significa que eu estou produzindo, estou gerando mais desfrute do meu rebanho, porque eu estou encurtando o ciclo, estou alimentando melhor os animais, porque eles estão na integração, estou conseguindo manter toda essa produção de arrobas com uma redução do rebanho. Então, assim, estou aumentando a produtividade no fim do dia. Esse é o Hum, caminho. E você vê uhum. muito isso no Pará. Eu costumo dizer que quando o agricultor aprender a fazer pecuária, as coisas vão evoluir bem mais. Então, assim, na pecuária hoje, o produtor que é pecuarista no Pará, ele está tendo que aprender a mexer com a agricultura, etc. Daqui a pouco o arrendamento fica mais caro, ele vai chegar à conclusão que é melhor vender a terra se ele ficar com uma produção baixa. Uhum. Boa. E, bom, essa questão aí uma questão que sempre surge, principalmente de quem não conhece o agro, é a questão de sustentabilidade, de degradação ambiental e etc. E vocês estão numa área, numa região do Brasil onde tem a Amazônia ali também, e assim, a gente tem por lei os percentuais altos nessa região de preservação também, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre explicando, principalmente para quem não é tão familiarizado com essas questões, essa questão da preservação, da sustentabilidade na região ali. Tá, vamos lá. Eu acho que assim, falando um pouco aqui a intensificação, né, os investimentos, eles inevitavelmente vêm com formalidade. Quando você vai olhar hoje, quem desmata ainda no Pará, em geral, é o produtor, é o pequeno produtor, não estou nem dizendo que existem, obviamente, as pessoas de muita má fé que estão querendo explorar a valorização da terra, os chamados grileiros e etc. Não estou nem entrando nesse caso, mas quando você vê um fazendeiro pequeno lá, o que acontece é, às vezes ele ficou impossibilitado de ocupar a área dele, ele vai ali, desmata, invade uma fazenda, uma reserva legal e desmata, acaba gerando um problema para o dono da fazenda, mas assim, você vê muito mais esse cenário, eu estou te falando porque eu vejo isso de perto, do que o cenário um produtor grande fazer isso. O produtor grande, ele coloca muita coisa em risco. Por exemplo, se eu vou lá e desmato uma área, eu coloco todo o meu resto da minha área em risco, porque uma trading ou um grande comprar um frigorífico, se ele olhar e ver e falar o seguinte, esse CNPJ aqui tem um problema de 100 hectares, eu não compro mais dos 50 mil cabeças que ele ia me vender esse ano. Então, assim, não faz sentido. E a mesma coisa, quando pensando pela lógica econômica disso, o investimento também não faz sentido. Você vai fazer um investimento numa coisa que hoje é teoricamente ilegal, quer dizer, teoricamente não, é ilegal, aí você vai fazer um investimento grande naquilo, decorrendo o risco de ter a área e não poder usar? Não faz sentido. É só você ver a situação de todas as áreas que são os tais, que são os desmatamentos ilegais, são áreas precárias.
Então, na prática, essa intensificação ela traz investimento e formalidade para as áreas boas. Ninguém que tem esse capital vai arriscar ele nas áreas. E existem muitas áreas degradadas para se entrar. É mais barato, é melhor, são áreas abertas de acordo com o Código Florestal lá anterior a 2008. Você pode entregar a certidão para trade. Então, assim, a economia hoje do desmate, ele não vai fechar essa conta. A melhor maneira de de preservar a Amazônia, eu costumo falar muito isso, é a gente intensificar a produção nas áreas degradadas. Quando você intensificar a produção nas áreas degradadas, você vai produzir bem mais do que você produz hoje e vai cada vez mais jogar a pessoa com, que é o pecuarista, o agricultor de baixo investimento para essa ilegalidade e ele vai naturalmente ser colocado para fora do mercado. Então, assim, é como eu vejo hoje, o apoio na regularização das áreas acaba gerando menos desmatamento. É bom você falar isso, porque a visão de quem é de fora na hora de atacar é essa, né? Parece que são os grandes grupos que estão fazendo isso e tudo mais, e é o que você falou, é um contrassenso, né? Se você pratica um desmatamento desse ilegal, alguma coisa assim, você corre um risco muito grande ali de acabar com a empresa, né? Então não faz sentido nenhum para vocês também, para empresas que estão atuando na região, terem uma prática dessa, né? Muito, Não, muito não legal. faz. Economicamente a conta não fecharia, mas mesmo que ela fechasse, não, quando você olha o todo, que você coloca em risco, assim, não precisa. Não precisa. A gente tem essa responsabilidade. A agro, inclusive hoje, Fábio, inclusive hoje não, ela sempre foi comprometida com desmatamento zero. A gente, até porque, se meu negócio é desenvolver terra, eu vou desenvolver essa terra que já está lá. Não me interessa ter os 4 milhões de hectares que estão na Amazônia. Vai só desvalorizar as outras, se você abrir. Então, na prática, a Amazônia tem que ser preservada mesmo. Ela que estabiliza a chuva para a região Sim. e vale a pena manter. O que a gente tem que combater é o irregular, é o criminoso. Essa pessoa a gente tem que combater. E não procurar o alvo no grande produtor, etc., que 90%, não posso garantir por 100%, mas eu diria que 99% não é ele. Não é o produtor grande ou médio, tá? Em geral, é o pequeno produtor, por alguma questão, acaba indo, ou um grileiro que vai querer um dia passar para um produtor. Uhum. Certo. E, Cristiano, qual que é, na sua visão aí, quais são os principais gargalos aí para nesse processo de regularização das propriedades lá no Pará? Olha, esse é um bom ponto, tá, Fábio? Assim, quando você olha o Pará, também existe um estigma, existia maior ainda, que lá você tinha um grande problema ambiental, que a gente até falou um pouco sobre ele, e que também você tinha um problema grande fundiário, que a terra tinha 2 andares, tinha 2 donos. E assim, quando você vai ver um pouco a fundo, não é bem isso. As questões tem muita área com problema ambiental que você pode regularizar. As pessoas não tinham conhecimento de como regularizar. São áreas que foram desmatadas antes de 2008, que tem a reserva legal. Você consegue mostrar isso para os órgãos ambientais e regularizar. E o outro ponto, que é a questão fundiária, é a mesma coisa. Você consegue olhar algumas áreas, se ela tem a titulação, ela tem tudo isso, você consegue ter a segurança jurídica de estar naquela área. O Pará fez um trabalho muito grande de titulação de áreas nos últimos anos, porque tinha muita área que ela estava regular, só faltava sair o título. E aí Uhum. você tinha que ir lá no ITERPA, emitir o título para as áreas. Então todo esse trabalho de georreferenciamento, titulação, etc., foram feitos nos últimos anos. E aí, claramente, no Pará você tem algumas áreas que são um pouco mais problemáticas, aí tem a ver com a origem do Estado, de que uma parte foi titulada pelo Estado, outra parte foi. Isso são áreas do Estado. Mas, por exemplo, na região onde a gente atua, que é para baixo de Marabá, é uma área que, em geral, tem bastante segurança jurídica com as terras. A gente nunca teve esse problema. Obviamente, a gente estuda muito as Uhum. áreas onde a gente vai entrar, mas e a gente identifica muito fácil as áreas que não estão bem regulares, e são poucas, é uma minoria na parte de baixo do estado. Na parte de cima, às vezes, tem algumas regiões que você tem mais por conta desses problemas que eu mencionei com você de titulação do passado, né? Uhum. Entendi. E, bom, a gente falou um pouquinho aí, você comentou brevemente aí da integração lavoura-pecuária.
E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso aí, falando um pouquinho das principais vantagens aí de se unir essas duas produções. Vamos lá, eu acho que tem um ponto assim, no Pará você não tem nem essa opção de não unir, tá? Assim, na minha visão. Porque o que que acontece? Primeiro que o Pará não é uma mesa de ponto de vista de planícies, né, de plana, ela tem alguns morros, algum pé de morro, então assim, são áreas que são propícias para pecuária. Por outro lado, você tem algumas áreas extremamente ricas, com solo muito rico, e que são planas. Então, na prática, o ideal, para se você estiver pensando em tirar mais reais por hectare, gerar mais reais por hectare, você vai ter que trabalhar com os dois, maior parte do tempo. Você vai ter que trabalhar com os dois de uma maneira que você trabalhe com a maior parte da sua terra. E outra coisa que o Pará tem uma característica muito grande é que, assim, na época da seca, você perde muita matéria orgânica, capim, né? E aí você faz. E na chuva você gera muito. Então o que que acontece? Na prática você tem uma época do ano que você tem muita capacidade de colocar gado, e uma época do ano você não tem nenhuma capacidade de botar gado. A ILP ela resolve grande parte desse problema, porque ela faz você abrir um pouco mão de área na época das chuvas, né, que são as áreas que vão virar soja, por exemplo, soja ou milho. Então você Uhum. acaba tendo que reduzir um pouco a lotação das épocas das chuvas, mas em compensação, na época da seca, você consegue manter essa lotação mais estável. Pô, com isso, você foge daquele ciclo perverso do mercado de ter que vender o gado na seca, e com Sim. isso você consegue manter um rebanho na fazenda num determinado nível o tempo todo, e aproveitando os melhores momentos para vender esses animais. Então, a ILP ajuda muito a integrar a agricultura com a pecuária nos momentos de entre safra, vamos chamar assim, né? Então, Aham. você fazer 3 safras numa área é surreal, né? Safra de soja, milho e boi na mesma área. E quando você estiver fazendo soja, o boi está lá no canto dele, no pé do morro, pastando, em época de chuva, com capim sobrando. Então, assim, eu acho que é essencial a gente conseguir fazer isso. É fácil? Não. Não é só tirar a soja, o milho e jogar o gado com o braquiária e o gado vai lá. Não, você tem que pensar em cerca, você tem que pensar em aguada, que normalmente na agricultura você não pensa. Putz, é uma briga eterna durante a fazenda. Tira a cerca ou não tira a cerca? O pessoal da pecuária quer que deixe a cerca, o pessoal da agricultura quer que tire a cerca porque quer passar com a máquina. Então, assim, vamos chamar assim, esse conflito saudável acontece. Uhum. Também você tem uma questão de pensar e como é que você faz isso, né? Como é que você sistematiza isso da melhor maneira? Tem que saber, tem lugar que vai ter que ter cerca sempre, tem lugar que não, dá para trabalhar sem cerca, e quando tiver a chuva você vai usar a cerca elétrica, a ILP você vai usar uma cerca elétrica. Uhum. Se você colocar muito gado demais, tempo demais na ILP, você prejudica a tua próxima safra, porque ele pisoteia, começa a chover, fica ruim. Por outro lado, se você colocar de menos, fica uma matéria orgânica no final que você tem que passar com roçadeira. Então, achar esse ponto de equilíbrio não é fácil. Não é fácil. Aham. É quase que eu costumo dizer que é uma orquestra na fazenda. Desde o plantio até o final da ILP tem que ser tudo meio orquestra. Tem data para entrar, data para sair, e lotação, tudo bem pensado para que você consuma da melhor forma possível, tanto o capim quanto os nutrientes do solo, né? Uhum. Acho que faz parte, né? Vocês estão extraindo ali a maior produtividade possível daquela terra. E acho que é natural também que tenha que ter um controle muito rígido dessas variáveis aí, que são muitas também, para conseguir dar certo o negócio. Mas já tem uma vocação natural para isso, então, a região, né? Isso explica muito que, poxa, tem muita gente que fala bem da integração lavoura-pecuária e tem gente que fala mal. Na verdade, é assim, até hoje a conclusão que eu cheguei é que quem fala mal não está fazendo da melhor maneira possível, porque só tem só faz sentido você só extrai coisa boa. Você tem matéria orgânica vindo do animal, você tem capim indo para o animal, você tem a época mais difícil de comercializar animal com animal dentro de uma área que não estaria sendo usada naquele momento.
Então, assim, só tem coisa boa. A diferença é como é que você vai gerenciar isso, pô, para que o gado não paste todo num canto, aí não tem matéria orgânica num canto e tem outro, e por aí vai, né? Uhum. É isso aí. E eu, Cristiano, vamos falar de outro projeto aqui que vocês têm, que é o RPA, Reflorestamento Produtivo da Amazônia. Eu queria que você contasse um pouquinho, um pouco desse projeto aí e quais são as culturas também que estão envolvidas nele. Isso foi o projeto piloto que a gente fez lá atrás, né? Assim, que acabou ficando. Ele não é tão grande para a empresa, mas ele também não é mais o projeto piloto, tá? Então, assim, o que, que a gente fez ali consorciado Cacau com Teca? A ideia era que a Teca desse sombra para o cacau no primeiro momento, né, até ela crescer, e aí depois você tira e vende a teca e produz o cacau normalmente. Então, assim, Uhum, é um projeto que funcionou, ele teve alguns altos e baixos ao longo do caminho, então hoje a gente comercializa, eu ainda não estou comercializando teca para exportação, ela já está quase lá, tem algumas árvores já em padrão de exportação, mas alguns outros não. Parte da teca hoje eu uso no silo, a parte mais que a teca para isso mesmo, né, para biomassa, uhum, parte mais fina, que você é obrigado a fazer o desbaste ao longo do tempo. E o cacau, a gente está produzindo cacau também. Temos algumas dificuldades por conta do que a gente usou lá atrás, da variedade que a gente usou lá atrás, mas a gente acaba produzindo e com esses preços atuais a gente acaba estando feliz. Assim, não, uhum, emprega bastante gente, é um negócio legal, talvez seja uma alternativa em alguns lugares para você reflorestar áreas, porque afinal de contas a gente usa o cacau nativo, então assim, tem algumas possibilidades de recuperar áreas com isso. Então, às vezes a gente entra em alguma área degradada que não tem aptidão para agricultura e nem para pecuária ali naquele canto, não tem viabilidade, porque você tem que eventualmente entrar numa área que não tem muito acesso, você pode uhum. aproveitar e reflorestar essa área com uma cultura dessa, por exemplo. Boa. E o Cacau tem chamado atenção demais, né, na mídia aí, as questões do custo que está maior, as quedas de safra e tudo mais. Vocês veem um potencial de crescimento grande dessa cultura na região? Então, no Pará, o cacau tem crescido bastante, como um todo, tá? Eu não acho que é muito nosso perfil, tá, Fábio? Assim, Uhum, eu acho o cacau extremamente interessante para o Pará, e se você usar e principalmente se você usar esses híbridos, essas mudas novas e eventualmente o uhum, cacau irrigado, que também estão fazendo na Bahia, mas no Pará não precisaria ser irrigado, eu vejo com bons olhos, mas eu vejo muito mais uma cultura, não chega a ser familiar, mas talvez familiar mesmo, assim, uma cultura onde você tem uma roça de cacau ali, que você extrai o cacau, como acontece com açaí hoje, do que uma cultura totalmente industrial do cacau, tá? uhum. Acho difícil, porque você acaba tendo uma mão de obra muito intensiva no cacau, pelo menos no nosso, vis-à-vis o que ele produz, entendeu? Sim, com Mas sem dúvida, certeza. com os preços atuais hoje do cacau, muita coisa para de pé. A gente é um pouco mais conservador de investir nesses momentos de alta de ciclo, porque em geral, quando tem essas altas de ciclo, todo mundo investe, e daqui a pouco, daqui a 2, 3 anos, o preço se ajusta, Sim. né? Exato, exato. E ali a cultura que vocês têm principal hoje é a soja, o milho e a pecuária, né? Que aí já são coisas mais constantes, vamos dizer assim, né? Isso Mas. é muito constante, assim, a gente sempre vai ser muito relevante em soja e pecuária. Uhum, Milho também, mas milho em geral a gente entra quando a área está um pouco mais madura, com mais milho, tá? Assim, mas assim, hoje se você olhar, ano passado foi o segundo ano que a soja acabou ultrapassando a pecuária em faturamento. Nesse ano que vem talvez mude, esse ano 2025, 2026 talvez mude novamente para a pecuária, porque a gente acabou vendendo uma fazenda. Então assim, é uma coisa que vai ficar sempre ali, 40, 60, 50 por cento do faturamento entre grãos e entre agricultura e pecuária. beleza. E, bom, você comentou no começo que vocês estão crescendo todos os anos aí. Quais são as previsões aí para vocês para o
o futuro? Vocês pretendem continuar avançando bastante na região ou buscando até outras regiões ali do estado? Fábio, assim, a gente olha muito as áreas, o desenvolvimento das terras. A gente, dentro das nossas fazendas hoje, a gente tem um pipeline grande de áreas para desenvolver, porque, assim, você acaba tendo um gargalo muito grande nas conversões de área, né, de pastagem degradada para agricultura. Uhum, É uma coisa que é muito difícil você fazer volumes muito grandes por ano. Então é como se eu tivesse, hoje eu faço em torno de 5.000 hectares, 6.000 hectares por ano, mas você não consegue mudar isso para 30.000 hectares por ano. Então eu acabo tendo um estoque de áreas para desenvolver ainda muito grande. Muito grande não, uhum, grande. Então nesse momento a gente não busca novas expansões, tá? uhum, A gente busca muito mais desenvolver as nossas áreas internas para que eu produza mais por hectare. Agora, não tem um. Eu gosto muito daquela região, eu acho que tem muita sinergia ali. uhum, Então, acredito que o Pará ainda tem muito a valorizar e desenvolver nos próximos anos. Então, uhum, basicamente hoje, a nossa cabeça vamos produzir no nas nossas áreas, desenvolvê-las quando elas estiverem totalmente prontas. A gente busca novas áreas, eventualmente vende uma, compra outra, enfim, é uma gestão orgânica, vamos chamar assim, né, de áreas. uhum. Ô Cristiano, e agora uma pergunta um pouco mais pessoal aí. O que mais, quando você foi conhecer o Pará, a gente está falando muito aqui do Pará, quando você teve os primeiros contatos lá com essa parte da agricultura, da região e tudo mais, que mais te chamou a atenção assim e que você, enfim, destacaria que te chamou a atenção nesse momento, quando você teve esses primeiros contatos aí? Ah, Fábio, o que me chamou a atenção muito quando eu fui para o Pará foi assim, ver o estado com aquele potencial muito grande, e sendo que para mim foi um choque muito grande, porque eu saí do Mato Grosso, que era a empresa que era Terra Santa, e fui para o Pará. E aí eu falei, cara, a gente está tão perto. O nível de terra aqui, solo, tudo bem, tem uma questão de altura, tem uma questão de a área ser mais manchada, mas assim, não é tão diferente quanto a gente olha. E aí você vê áreas do Mato Grosso produzindo e custando uma fortuna, merecidamente, não é que estão caras, realmente elas produzem muito, então valem muito. E aí você vê um Uhum, lugar do outro lado, assim, muito bruto, muito é, mal aproveitado, vamos pensar assim. E aí você vai entender essas razões. Então, assim, você vê que no final das contas, você tinha um potencial muito grande ali, uma arbitragem de valores entre áreas muito parecidas. Quando você olhava áreas equivalentes no Pará e no Mato Grosso, você falava, não pode ter uma diferença tão grande de preço aqui. Ah, mas uhum, produz um pouco a menos. Nem produz hoje tanto a menos. As áreas de primeiro ano no Pará são áreas que a gente tem alguns exemplos desses, são áreas que largam produzindo 70, eu tenho caso de 80 sacos no primeiro ano. Então, assim, largam produzindo isso. Então, quando você olha, não tem nem essa diferença tão grande. Aí você vai olhar e fala, putz, aqui a chuva não permite fazer tanta safrinha igual você faz no Mato Grosso, talvez tenha que fazer um pouco menos. Por outro uhum, lado, você tem a pecuária bem forte, você tem uma questão de que o fertilizante acaba chegando mais barato por conta da logística, e a soja também é mais cara por conta da logística. Então, colocando todos esses fatores na mesa e olhando o preço da terra, eu olhei e falei, cara, tem uma arbitragem muito grande de valor aqui. E eu ainda acredito que essa arbitragem ainda existe, tá? Obviamente, todo mundo, eu lembro que eu falava, poxa, mas eu tô indo pro Pará, Pará? Pará lá é problema, lá a terra não tem dono, lá tem sem terra, lá tem problema ambiental. Tudo isso é um pouco verdade, mas a cada ano está diminuindo, diminuindo, diminuindo. Então, assim, eu olho hoje o Pará, quando eu olhava lá atrás era o diamante bruto, eu acho que hoje já está virando diamante, mas ainda tem muito ainda pela frente. Tem muito, uhum. assim, eu tenho, acho que tem bastante potencial ainda. Bacana. Parece que só tem E coisa boa, né? Mas assim, a logística é difícil. Nessa sim, safra caiu 3 vezes, interrompeu 3 vezes a BR-158, mas faz parte. Acho que também não dá para uhum, querer tudo. exatamente. É. Como é que é essa? Você falou da situação do clima lá, na verdade.
tem muitas chuvas e tem um período bem seco ali. Vocês usam irrigação ou ainda por enquanto não começou ainda essa prática por lá? Não, lá eu não vejo muita irrigação, tá? Assim, a gente não usa, a gente. Porque que acontece? Você tem muita chuva no período de, vamos, nosso período de plantio e colheita, bem mais do que você teria em outros lugares. Aham. E depois ele acaba secando muito ali entre maio e mais para frente, né? Final de maio mais para frente. Então, o que que acontece? Na hora de colher, não dá para fazer igual a gente fazia no Mato Grosso, né? Planta tudo em setembro, ali no início de setembro, depois colhe tudo em janeiro, já planta a safrinha toda em janeiro, algodão, né? E vai colher. Não, você vai, na hora que você vai, minha colheita, ela acabou sábado. Então, assim, eu estou colhendo lá desde o início de fevereiro, meio de fevereiro até agora. É uma colheita que Uhum. inevitavelmente ela é mais longa. Se você concentrar para plantar tudo, mesmo que você conseguisse plantar tudo numa época muito curta, você ia concentrar demais a colheita e aí você pegar uns dias de chuva muito forte, é muito ruim. Então, na prática, você estende um pouquinho o plantio, estende um pouquinho a colheita. Uhum. E aí, quando você faz isso, a tua janela de milho já fica bem diferente. Então, na prática, assim, o que a gente tem visto é, eu, não, eu posso daqui a 2 anos, Fábio, chegar para você, ou daqui a 5 anos chegar para você e falar, nossa, que besteira que eu falei. Mas assim, eu tenho dificuldade de ver fazer 90% de safrinha de milho hoje no Pará. Não que a Uhum. gente não esteja buscando isso, eu vou continuar buscando, mas é difícil por conta da janela. Tá? Aham. Então hoje Entendi. meu número de safrinha ele está entre 60% e 70%. Não Uhum. porque minha terra não aguenta, mas sim porque eu não consigo ter máquina e ter disposição para plantar, né? Por mais máquina que você tiver, é desproporcional. No Pará, em geral, você tem que ter mais máquinas do que no Mato Grosso da vida. Primeiro, porque as máquinas Uhum. fazem mais manobras, porque os talhões são menores, a área é mais ondulada. E segundo, porque as janelas são mais curtas. Entendi. Entendi. Cristiano, você está no Opportunity. Eu queria saber se vocês têm lá também outras empresas dentro do fundo ali que também são do agro. A gente até tem dentro do Opportunity, a gente tem uma outra empresa que é uma empresa de palma, não sou eu que olho, tá? É uma empresa de óleo de palma, tá? Aham, Em outro fundo, que é uma empresa de óleo de palma na região de Tailândia e Tomé-Açu. certo. São os dois investimentos no agro do fundo. Sim, sim, são os 2 anos, são os dois investimentos em agro que a gente tem. Eu Uhum, basicamente olho só a AgroSB. certo. Beleza. E, bom, Cristiano, a gente está quase chegando aí no final do nosso bate-papo. E aí, antes da gente encerrar, eu queria saber aí se tem algum projeto que você está trabalhando que você gostaria de falar sobre ele ou passar alguma mensagem final aí para o pessoal que nos acompanhou aqui. Bem, Fábio, como eu digo assim, meu projeto muito é o Pará, entendeu? Assim, então eu vou falar mais um pouco do Pará. Assim, eu acho que as pessoas deveriam olhar para lá, ir lá conhecer, entender como funciona, porque eu acho que assim a gente está diante de uma oportunidade muito boa. Tem vários investimentos grandes em rodovias, portos, e eu acho que daqui a alguns anos a gente vai olhar para trás e vai falar assim: nossa, quem investiu lá no Pará lá atrás deu sorte. Não, tá na cara. Tá na cara. Assim, eu acho que daqui a alguns anos a gente vai olhar e vai ver que o Pará tem um potencial enorme e, e dependendo da forma com que a gente olha, que eu acho que é a mais certa, é assim, é uma maneira de você preservar a Amazônia, você investir nessas áreas degradadas do Pará, desenvolver essa região, criar outras oportunidades de emprego na região, que na prática vai ser tudo isso que está indiretamente ligado ao agro, como aconteceu no Mato Grosso. Assim, você vê cidades médias e pequenas super desenvolvidas, seguras. Então, assim, eu vejo, eu olho para o Pará hoje, só consigo pensar nessa alternativa. Eu não consigo ter nenhuma outra aposta que não seja essa. Legal, que bom. É legal a gente falar sobre isso também, porque realmente é o que você está comentando, não se fala muito, né, sobre o Pará, ainda não está no foco ali, no centro
nas atenções, né? Nos últimos anos aí tem se falado e desenvolvendo muito a região do Mato Piba, e eu acho que o próximo movimento grande deve acontecer por lá, né? E quando eu falo isso até, Fábio, eu não estou desmerecendo as outras áreas, não. Também conheço as áreas do Mato Piba, são excelentes. Só que é um outro perfil. Sim. Eu sempre olho nessa equação, eu não olho quem produz mais sacas por hectare, eu olho assim, o todo, né? Quantos reais por hectare custa e quantos reais por hectare produz. Se Uhum. produz, vamos dar um exemplo, se der muito lucro produzindo 30 sacos, ótimo, mas não é o caso, tá? O Pará produz bem soja, mas faz menos safrinha, mas tem boi, mas o custo de fertilizante chega mais barato, o calcário tem perto. Então, eu acho que qualquer operador tem que olhar primeiro a sua característica, né? Não adianta um cara que opera muito bem numa área mais seca falar que vai para o Pará, porque ele tem que mudar um chip de uma forma muito grande, assim, quantidade de máquinas, aquilo tudo que a gente já falou. Aham. Mas uma pessoa que está no Mato Grosso olhar o Pará, eu acho que é quase que o mesmo estado. Se você tirar aquela linha ali, olhar o sudeste do Pará, é uma continuação do Mato Grosso. Mesmo perfil de área, mesmo perfil de chuva, as mesmas dificuldades, né? Então, a dificuldade logística também existe. Então, assim, eu olho isso como uma oportunidade muito grande para frente, assim. Muito bem. Cristiano, muito obrigado por aceitar nosso convite aqui para compartilhar seus conhecimentos, suas experiências. Foi um prazer ter você aqui com a gente hoje, cara. Obrigado, Fábio. Muito bem, agradecemos também os nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui. A gente vai deixar todas as informações da AgroTravel e do Cristiano e da AgroSB também na descrição do episódio, para quem quiser conhecer mais e entrar em contato. E se você curtiu esse bate-papo, quer continuar se aprofundando em temas do agro, não deixe de seguir a gente no Instagram, no YouTube e no Spotify. Assim você não perde nenhum episódio e fica por dentro das novidades. E não esqueça de compartilhar o conteúdo com os amigos para a gente continuar ajudando a inspirar o agronegócio brasileiro. Muito obrigado e até a próxima!